Iniciando a gravação do nosso grupo de estudo, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje são dia 2 de 2023, 9h09. Pretendemos ficar aqui até às 10 horas, onde a gente está reunindo há mais de 2 anos este grupo, e agora ainda com uma transformação, porque tudo que, depois que tem uma edição deste tamanho, de 2 anos, com mais de 100 lives aconteceram, e mais de formação de conteúdo, né, propriamente dita, tanto no YouTube gravado, como a gente também no LinkedIn, como no site a gente tem colocado muito desse conteúdo que sai daqui. Esse convite também passa a ser uma condição da gente estar transformando o grupo num grupo fechado. Então, ele vai se profissionalizar um pouco mais. A gente está ainda nessa fase de transição. É uma fase que, inclusive, a gente também está aprendendo como que isso vai acontecer. E, a princípio, a gente está fazendo um cadastro para conhecer todos de forma mais íntima, né? Para que o grupo tenha um controle de dados, um controle de informações, sem a gente ferir nenhuma condição da privacidade. Para isso também a gente já está fazendo um planejamento dessa questão. Então eu estou iniciando a gravação e hoje, como a gente já iniciou falando um pouco sobre privacidade, que foi um tema discutido no grupo do WhatsApp ontem, e um tema abordado com relação ao celular e uma ferramenta que é o WhatsApp corporativo da empresa, se ele poderia, em algum momento, estabelecido as regras, permitir a justa causa. Acho que a gente tem essa questão de justa causa, é sempre um problema crítico, e é claro que a governança, a boa configuração de regras de convivência podem permitir isso, né? Então a gente precisa de treinar bem os nossos funcionários. A gente iniciou essa conversa e o Fábio estava falando, depois a Bárbara tinha chamado a atenção e o Lucas, acho que antes da Bárbara, tinha pedido também a voz. Então eu vou abrir com eles, depois a gente entra com a Marielle fazendo a palestra, porque ela vai fazer a palestra e ela fez nas duas últimas edições palestras falando sobre transferência de dados internacional, que é muito interessante. Então quem perdeu está lá no YouTube, e se vai lá no YouTube é legal de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as novidades. Então, vou dar a palavra para o Fábio que estava falando, depois o Lucas pode estar ponderando, a Bárbara, e aí, em sequência, a gente coloca a Marielle fazendo a apresentação, tá bem? Fábio, se você quiser fazer algum comentário, porque agora a gente já está gravando, e aí, como o Orozinho colocou bem, a gente tem que gerar esse conteúdo e ele se transformar em biblioteca, né? Você pode refazer. Ok. Com relação à utilização de aplicativo, né, para comunicação de temas relacionados ao trabalho. A minha tela está travada ou... A tela está travada, mas a gente está escutando bem você. Estamos ouvindo. Pois não. Então, eu acho que tudo parte da governança, né? Governança e compliance. É preciso determinar regras claras, né, a respeito de código de conduta e política de privacidade. O primeiro ponto que eu levantei é o aparelho celular pertence ao empregador? Se sim, ele determinará regras claras ou terá que determinar regras claras, especificando a sua utilização, se vai ser durante o expediente ou se após o expediente, em determinadas situações, aí entra na seara trabalhista. Com relação à utilização do aparelho pessoal do empregado, precisa verificar se há anuência do empregador. Por quê?
Por muitas vezes, eu me deparo com grupos paralelos de WhatsApp para facilitar... Desculpa, eu falei o aplicativo, mas com grupos paralelos de aplicativos de comunicação para agilizar o procedimento, para a informação chegar mais rápida, para uma troca, e talvez nem sempre isso seja de conhecimento do empregador. Então, para isso que se faz imprescindível um código de conduta e política de privacidade. Por muitas vezes, eu entendo que a LGPD, como foi muito bem colocado ontem no grupo, eu não me recordo quem colocou, falou sobre que a LGPD é uma fatia do compliance. E essa colocação é perfeita. Por muitas vezes, nós nos deparamos que o compliance, estar em compliance, é estar de acordo apenas com as normas jurídicas. E não é apenas isso. Isso é uma parte, né? O compliance é muito mais complexo e muito mais abrangente. Para uma empresa estar em compliance, ela precisa estar em conformidade com todas as normas, sejam elas trabalhistas, tributárias e demais legislações, com todos os estándares, com todas as normas ISO, no caso em questão da família 27.000. Então, a LGPD e a privacidade de dados é uma parte do compliance, mas de um mundo muito mais complexo e abrangente. Para isso, finalizando a minha colocação, se faz necessário treinamentos contínuos, a conscientização dos empregados. O empregador tem que deixar claro o que espera do seu empregado, bem como o empregado espera do seu empregador. Porque há um risco, se não há autorização, e mesmo assim o empregado utiliza aplicativos para troca de mensagens em ambiente de conteúdo corporativo, pode colocar em risco o ambiente da organização, da empresa. E aí as consequências podem ser pesadas, né? Drásticas, reputacional, como vazamento de dados, enfim. Não vou me estender nessa seara. Então, esses pontos eu acho que tem que deixar claro, tanto política de privacidade, código de conduta ética, controles internos, treinamento contínuo, para que dessa forma o empregado saiba até onde ele pode caminhar e, assim, o que for excedente, né, que seja atribuída responsabilidade a quem de direito. Ok? Obrigado. Passo a palavra. Obrigado, Fábio. Lucas. Ainda sobre o tema da decisão que o pessoal comentou ontem no grupo, eu queria trazer só uma questão que me parece interessante. Existe precedente, jurisprudência do TST, salvo engano, TRTs também, admitindo a possibilidade do empregador monitorar e-mail corporativo. Então, essa seria talvez uma hipótese do poder diretivo do empregador, né, no sentido de verificar se as mensagens, o conteúdo seria adequado à finalidade daquele e-mail, adequada à finalidade da empresa, aos interesses da empresa, etc. Embora eu não li a decisão, eu até quero ler a decisão para ter maior conhecimento e saber qual é o grau, a fundamentação que foi feita na decisão, mas me parece que realmente há um conflito ali entre lei geral de poder diretivo da empresa e direitos fundamentais.
E me parece que algumas alegações que foram feitas pelo empregador, no sentido de que haveria uma negociação de tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido, não foi comprovada dentro do processo. Isso realmente deixa a empresa numa situação bem desconfortável, porque trazer isso para dentro de um processo ou acusar o empregado dessa prática sem ter as provas realmente é muito desconfortável para a empresa. Mas depois acho que talvez a gente pode até marcar uma live para debater esse assunto melhor, esse caso em específico, que é um precedente muito interessante, e eu recomendo que o pessoal acompanhe o processo para ver a decisão no próximo recurso. E talvez até a Marielle traga alguma informação nova, que ela vai estar fazendo algo sobre isso. Ô, Bárbara, aí você vai estar fechando a nossa fase de comentário aí, desse aquecimento, e aí na sequência a Marielle pode já assumir, tá, Marielle? Oi, pessoal, bom dia. Quero só trazer um exemplo que aconteceu comigo e que é justamente sobre essa temática. Eu vi que o pessoal comentou no grupo ser um grupo privado do pessoal do trabalho. Só que em uma empresa que eu fiz a adequação, a gente passava por esse problema. Colaboradores trabalhavam em um setor que acontecia muito acidente de trabalho, e aí eles tiravam foto e compartilhavam no grupo de colaboradores, um grupo que não era fiscalizado pela empresa, a empresa nem tinha conhecimento. E isso acontecia muito. E aí eu vi que o pessoal aqui no grupo mesmo comentou sobre treinamento, né? Sobre o combinado não sai caro. E o que aconteceu? Proibir celular, tudo isso não resolveu. O único método que foi realmente efetivo para a gente sanar esse problema foi a conscientização, porque a gente mostrou para o colaborador o quanto que ele pode ser responsabilizado em uma situação no qual ele expõe um colega que sofreu um acidente do trabalho, ali o quanto que isso pode ferir a família daquele empregado que sofreu o acidente e o quanto que isso fica ruim. E eles viviam jogando a culpa um para o outro. Não, não foi eu que tirei foto, eu só vi no grupo. Então, a gente teve essa conscientização, foi um trabalho massivo, assim, de uns 6 meses de conscientização direta, e hoje não se vê isso. Por ser uma empresa que fica em uma cidade pequena, o que acontecia? Eles tiravam a foto nesse setor, e aí rapidinho a cidade toda estava sabendo, porque é pequenininha a cidade. Então, foi o único método que a gente encontrou de solucionar esse problema, e graças a Deus a gente não está passando mais por isso, pelo menos não chegou ao meu conhecimento um novo incidente a respeito disso. Mas é bem bacana porque traz relação com o que foi debatido no grupo ontem. Pode iniciar, Verdade. Mariela, era só essa minha colocação. Bom dia, pessoal. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Falando de um tema tão importante, tão interessante, né? Já foi debatido parte dele no grupo e eu achei a colocação de cada um importante, né? Então, vamos lá. O que eu quero fazer com vocês é instigá-los, na verdade, né? Não tem algo fechado, a legislação também não está fechada em relação a isso, né? Mas o importante é que a gente, como operadores, né, seja jurídico ou da parte de segurança, da informação, de TI em geral, né, pesquise sobre o tema, sempre tente se atualizar, né? E aqui o que eu quero deixar para vocês é um questionamento, né? Se a LGPD preenche a lacuna em relação à proteção do sigilo de privacidade e também dos dados contidos nos celulares, né? Antes de tudo, é bom perguntar e, ao mesmo tempo, responder, né? Então, assim, pela legislação, ainda não. Ela não protege, né? Não fica claro essa questão dentro da lei. Então, é algo que vai ser ainda passo a passo, discutido, caminhado, ainda vai ter que modificar, né? Mas já perguntando e já respondendo, mas cada um tem o seu ponto de vista, né? Então, assim, é importante que a gente possa contribuir para que essas lacunas sejam supridas, né? De acordo com o que todo mundo falou hoje, né? Alguns concordam, outros discordam, e
E a gente está, né, nesse barco. Né? Então, assim, uma das funções da LGPD, da entrada em vigor dela, foi a promessa exatamente de tentar suprir essas lacunas no mundo digital, né? Que não eram, por sinal, abarcadas por outras leis. Né? E aí, também um outro propósito da LGPD é proibir, né, qualquer processamento para fins discriminatórios ilegais ou abusivos. Né? E estabelecer os atores, o que é que devem fazer, as medidas que devem ser tomadas em relação a esses atores, para demonstrar o cumprimento e aplicação das regras, né, de proteção de dados pessoais. Também a gente pode dizer o seguinte, que podem ser obtidos através das práticas que invadem os limites da privacidade classicamente concebida, mas também através da exploração. Só um pouquinho, Marielle. Ah, Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Pode voltar, Marielle. Então, vamos lá. A LGPD, ela vai proibir os atos discriminatórios, né, ilegais ou abusivos. E ela vai estabelecer os agentes, né? E que medidas é que esses agentes devem tomar para demonstrar o cumprimento e a aplicação das regras da proteção de dados pessoais, né? E assim também como a eficácia das medidas, ou seja, então ela estabelece princípios e regras, quem é o responsável pelo cumprimento desses princípios e dessas regras, né? E também como é que está a eficácia dessas medidas. E aí a gente também pode chegar a um ponto em que os dados, né, em relação aos dados, podem ser obtidos através de práticas, né? Muitas vezes a questão que a gente está debatendo é se há privacidade e sigilo, se ela protege essa privacidade e esse sigilo, também em relação aos celulares. Então, foi o que foi falado aqui, que muitas vezes as práticas em que se obtém esses dados, elas invadem os limites da privacidade classicamente concebida, né? Então, mas também através da exploração cada vez mais barata da tecnologia acessível e dos vestígios deixados pelo uso dessas redes sociais, websites e aplicativos de smartphone. Ou seja, alguém até tocou no fator de que é importante a gente seguir e deixar claro como serão auditados esses dados, de que forma, fazer bem estruturado o acordo entre os empregados e os empregadores, deixar esta política clara, né, para que não haja a invasão, né, em relação à privacidade desses dados. Ou você, no caso, a pessoa que é responsável pela fiscalização da empresa, simplesmente chegar, né, abrir o celular do funcionário, porque é corporativo, e pegar a conversa em grupos pessoais, né, e promover demissões por conta disso ou outras atitudes. Né? Vamos. Então, no entanto, os preceitos respeitados, ou um outro questionamento que eu quero deixar, é se os preceitos foram respeitados ao lidar com os pedidos de escutas telefônicas e se essa questão é efetivamente abordada dentro do GDPR ou da LGPD. Né? Então, eu já disse que não é ainda. Entre as disposições, então, vou me basear no texto constitucional, né, no seu artigo 5º, no inciso 10º, em que ela protege o direito de defesa da privacidade. Então, a partir do momento em que é feito de forma abusiva ou ilegal, um direito aí já está constitucionalmente, né, sendo violado. E a materialização do valor desse direito à privacidade, a honra e a autoimagem também é importante, né? Então, a empresa, né, que comete esses atos abusivos ou ilegais, está violando o direito da privacidade, o direito
a imagem e a honra da pessoa. Né? Então, o inciso 12, complementando essa parte constitucional, que está no artigo 5º, e também no inciso 12, né, também protege o sigilo das correspondências e da comunicação telegráfica, informáticas e telefônicas. Né? Há, claro, as exceções, né, que são poucas, mas para que quebre esse sigilo é necessário, né, ações judiciais. Então, só através de decisões judiciais é que esse sigilo pode ser quebrado. Né? E também há um recurso constitucional, né, em relação ao, digamos assim, se eu quero informações minhas, eu me utilizo, e que estão em órgãos públicos, eu vou me utilizar do habeas data para isso, né, um remédio constitucional. Então, eu mesma vou requerer, solicitar as minhas informações dentro dos órgãos públicos. Terceiros podem fazer isso? Né? É que tá. Não. Exceto, hoje em dia, através de decisões, né, dos tribunais, é permitido quando é um falecido, né, e a família do falecido pretende adquirir alguma informação importante. Né? Então, a família hoje pode, sim, entrar com esse recurso, essa petição de habeas data nos órgãos públicos para requerer dados pessoais, né, do falecido. Então, assim, a LGPD, né, que é a Lei 13.709 de 2018, estabelece que os direitos e princípios expressos nela não excluem outros previstos nas demais legislações. Então, elas estão caminhando em conjunto e se integrando dia a dia, né, para que o direito à proteção de dados sejam válidos cada vez mais e com mais força, né, a partir do momento em que há legislações específicas e também o que nos traz a nossa LGPD, né, estejam de acordo uma com a outra. Vamos lá. Então, pessoal, assim, 2 artigos importantes ainda falando sobre Constituição é o artigo 64, né, da Constituição, em que se respeita o preceito legal relativo ao processamento de dados pessoais pela administração pública, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a administração pública, ao mesmo tempo em que ela é um exemplo, deveria ser, pelo menos um exemplo, ela também nos traz, né, várias formas de descumprimento, né? É lá dentro onde deveria, digamos assim, estar a maior estrutura de segmento de regras, princípios da LGPD. Porém, é exatamente de lá que parte a maior violação, né? A gente tem que considerar que essa administração recebe a maior parte dos nossos dados e muitas vezes estão em conjuntos, né, de vários setores e diversos órgãos. Então, imagine, né, o vazamento de dado promovido através de um setor, de um órgão da administração pública, que estraga o que causa, né? E aí eu coloco em pauta o artigo 64, né, que trata exatamente do processamento de dados pela administração pública. E o artigo 49, né, que também são sistemas utilizados para o processamento de dados e devem ser estruturados da forma a cumprir a LGPD. E vou, assim, fechar, né, dar um fechamento geral, dizendo que a proteção de dados ainda não prevê uma concreta decisão sobre esse caso de dispositivos sem a devida autorização processual. Ou seja, é preciso analisar? Sim. Porém, deve ter autorização judicial. Na lei em si, não há essa questão de pegar de qualquer forma e fazer de qualquer forma
mesmo que haja o consenso entre empregado e empregador, né? Então, é importante que se frise. Não há, já que ainda não há proteção para esse caso, se faz mediante autorização judicial, caso a empresa queira requisitar alguma coisa de forma legal, né, do empregado. É isso, né? Espero ter contribuído com o grupo, com alguns pensamentos, né? E vamos para frente. Vou abrir aqui para o debate, né? Para a gente conseguir debater. Pode falar, Pedro. Está no mudo, Pedro. Obrigado. Quando a gente estava falando da privacidade, inclusive a gente estava falando do celular, pelo que eu entendi, existe uma condição que é de você ser dono do seu aparelho. Eu acho que quando você é dono do seu aparelho e você está usando ele dentro da empresa, aí cria-se uma discussão. E aí você vira e fala assim, olha, no meu aparelho eu preciso de ter integridade com ele, ninguém pode pôr a mão nele. Agora, se o equipamento é da empresa e a atividade é da empresa, eu acho que isso faz parte de você virar e falar o seguinte, olha, se você tem uma sala na empresa, a portaria pode ter um direito de entrar lá caso alguém insista que tem algo estranho lá. Então, não é invasão de privacidade abrir uma sala que eventualmente está fechada porque a sala faz parte de dentro da empresa. É claro que tem que seguir protocolos, porque eventualmente existe, por exemplo, é uma sala onde tem o cofre, é uma sala onde tem os EPIs, o almoxarifado. Pode ter regras diferentes. Fala assim, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Da mesma forma, um lugar que a NR10 que protege, por exemplo, uma subestação, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Mas de qualquer forma, a privacidade num lugar que é da empresa, eu acho que tem que ter um questionamento mais leve. Porque quando a gente está falando de um negócio que é da empresa, a empresa, é claro que ela é dona. Se ela é dona, eu acho assim que não tem razão, a não ser que ela vá constranger. Aí ela pega um demérito e, na sequência, ela também comete um demérito. Então, um erro não justifica outro erro, né? Então, a gente precisa só de colocar isso claro. Vi que... Deixa eu só... Eu vi aqui quem é que pediu a palavra primeiro. Acho que foi a Rita. E, na sequência, o Orozimbo. Rita. Oi, bom dia. Eu acho que o problema ali não foi a pessoa que usava o telefone, porque a pessoa que usava o telefone, ela se demitiu, ou foi demitida, não foi por causa do telefone. O problema é que usaram o telefone, que era corporativo, né, para criar um grupo de WhatsApp. Então, quando ele devolveu o telefone corporativo para a empresa e foi embora, acessaram o telefone, o grupo, e demitiram pessoas do grupo pelos comentários no grupo. Então, não está tratando não foi a pessoa que usava o telefone, não foi afetada, ela já tinha saído da empresa, ou porque quis ou não, isso não fica claro na notícia. Mas usaram o telefone, que é corporativo, para demitir outras pessoas. E também na notícia fala que teve um constrangimento, porque disseram coisas que estavam nesse grupo, né, e era um grupo particular. Eu acho que o erro do empregado foi usar o telefone corporativo para um grupo particular. Mas se a empresa pode punir com base nisso, eu não sei. Mas aí eu acho que não é nem LGPD, não é nem Lei Geral de Proteção de Dados, e sim lei trabalhista, né? Essa questão da lei trabalhista, ela é antes, e a gente fala muito sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá luz a muitas leis que já existem e que, eventualmente, a gente passa meio batido sobre elas, né? Orozimbo, você está na vez aí. Eu acho que existe uma regra básica, independente de quem seja o dono do celular, independente do grau da pessoa na empresa, que é o seguinte: o que é da empresa fica na empresa.
Não importa se o telefone dele, se o dispositivo dele é dele ou não. Eu acho que isso aí é básico. É uma questão de privacidade da empresa. Então, eu volto a afirmar aquilo antes, que eu comecei lá. A falta de... não é nem um tripé. Basta a empresa, no início, eu creio, são duas coisas. O comportamento de segurança. A empresa ela tem um compliance, né, bem estruturado, e que isso inclua uma política de privacidade. São duas coisas básicas, basilares, que vai impedir que uma pancada de coisas aconteça, que vai ser judicializado. E como a gente já comentou alguma coisa, por falta de uma legislação mais clara, quando a legislação não é clara, não sou da área de direito, mas isso aí, legalmente, a gente já percebe isso. Quando as leis não deixam as coisas bem claras, tá? Vai ser judicializado, porque geram dúvidas. Né? Um acha que tem direito, o outro acha que tem direito, deveres, etc. E isso aí vai acabar na sala de tribunal. O que está acontecendo com a LGPD em vários aspectos. Tá? Porque à medida que estamos avançando, os meses, os anos estão correndo, a LGPD está lançando resoluções. Né? Foi agente de pequeno porte, tem DPO, agora a esperança desse ano agora foi que a gente discutiu a reunião passada. Né? Enfim, são vários assuntos aí que vão ser... Então, tem muitos itens ainda que os operadores do direito têm que ir lá no direito digital, tem que ir na Constituição, né, tem que ir no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa falta de consolidação, essa falta de um entendimento único, né, até por falta daquilo que a gente já discutiu aqui, que é aquele Código Penal da LGPD, que já vi discutindo, mas nunca mais ninguém falou mais nada, né, um Código Penal da LGPD. Enquanto isso não existir, vão existir um não entendimento da própria lei, vai acontecer muita violações nesse aspecto por falta das empresas ter esse compromisso de ter uma política de privacidade e trabalhar fortemente pela cultura de proteção de dados. Ô Rosinho, só colocando mais pimenta nisso. Independente do grupo, se ele é privado, se ele não é privado, se alguém teve acesso a algum tipo de informação e um acesso que não foi invasivo, né, que aconteceu, se você sabe de alguma coisa, não vamos falar de demissão não, mas alguém que resolveu cometer um crime e você viu aquilo. Aí se você não tomar uma atitude, tá errado. Então, se o equipamento voltou para a empresa... Oi. A decisão menciona que não foi comprovada esse suposto crime. E você está falando com relação àquilo que foi discutido lá, né? Exato. A empresa alegou, eu estou com a decisão aberta aqui, a empresa alegou que teria havido incentivo de uso de atestado médico falso e também teria havido apologia a drogas, alguma coisa assim. Só que nada disso foi comprovado, então... Não, tá tudo certo. Cai por terra, se não está nos autos, né, não tem como. E é um erro que não justifica o outro erro, né? Então, se a pessoa, por exemplo, assim, ela viu um comentário e ela resolveu achar algo para poder criar um problema, ela virou, porque foi para a justiça e aí problema. Mas é uma questão, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre tratando dessa forma. Mas obrigado aos dois. Marielle, eu vi que você está na frente aí, depois o Hugo, Quintão. Bom, pegando aqui algumas ideias, né? Eu gosto do Orozinho, ele falou, mas a gente tem que ter uma legislação penal sobre a LGPD. Interessante. Só que foi opção do legislador não colocar a responsabilidade penal junto da civil e da administrativa. Isso é bem interessante. O projeto caminhava para que as três fossem aprovadas juntas. E depois eles decidiram, até por questões de outras legislações e outras coisas que estavam sendo discutidas no momento, separar.
Então, o que é que acontece aí? O penal está caminhando de uma forma assim, na verdade, tem a parte administrativa e a parte civil, e comparando o artigo 5º, né, acho que é da LGPD, minha gente, com o artigo, isso mesmo, com o artigo 333, é isso, me veio a memória, do Código Penal, o que acontece? Você vê que há semelhança entre eles na questão da escrita e que, portanto, as sanções administrativas aplicadas estão correspondendo a uma sanção penal. E o que é interessante? Só o direito penal pode dar determinados tipos de garantias. A partir do momento em que tem uma sanção, né, administrativa, mas ela não é coberta pelo Código Penal, as garantias não poderão ser aplicadas. Então, é importante, sim, que haja essa questão, que o direito penal avance nesse sentido, né? Porque só ele vai poder dar essa garantia, né, que a gente necessita para aplicações de sanções efetivas. E um outro ponto que foi tocado, né, que eu destaquei aqui para falar, é o seguinte, que os dados armazenados nos dispositivos, eles não devem ser confundidos com mensagens recebidas, né? É diferente armazenar os dados que estão lá armazenados com mensagens, né? E as mensagens, elas terão natureza, sim, para efeitos jurídicos de comprovatórias, né? Ou seja, elas podem ser usadas como prova. Aí vem a questão, desde que autorizadas judicialmente. Né? Então, você pode colher essas mensagens, esses dados que estão lá, eles podem ser usados como provas, mas tem que ter a autorização judicial. Era isso aí que eu queria falar, minha gente. Obrigada. Hugo, abre o seu microfone, por favor. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim, né? Bom, é mais nessa sentido que a Marielle falou, e o Orozimo também comentou, e o Pedrinho também, a respeito da questão da LGPD, que vem levantando, o Pedrinho até falou muito sobre isso, né, que a LGPD ela vem levantando, às vezes, assuntos, né, que estão em outras searas do direito, em outras áreas, e o Orozimo também falou assim, que a LGPD acaba sendo, alguns assuntos, né, por ela não tratar especificamente, acabam tendo que ser interpretados pelo Poder Judiciário. Mas me parece que o objetivo da legislação foi exatamente esse. Como a LGPD, ela própria fala, é uma lei geral, então ela não exclui, né, as outras legislações. O que ela procura é trazer um parâmetro que se deve seguir e determinadas situações que venham a acontecer serão, né, adequadas ou até mesmo tipificadas nas legislações específicas, né, no caso de crimes, casos de legislações trabalhistas. Essa discussão sobre o celular corporativo, né, os celulares no meio de trabalho, ela é muito ampla realmente, ela é muito complexa, assim como as câmaras de segurança também. As câmaras de segurança, às vezes as empresas possuem câmaras de segurança do lado de fora, internamente, e também do lado de fora, para proteger a entrada. E ali nós estamos ali transitando, tem pessoas transitando que estão sendo filmadas, e tem a questão da imagem ali também. Isso tudo é uma preocupação. Mas, então, o que eu penso a respeito da questão da LGPD é isso. E toda vez que acontecer uma situação dessa, é claro que terá que analisar dentro do aspecto, né, da legislação específica, e o Poder Judiciário, de fato, realmente capaz de decidir, né, a respeito dessa interpretação. Só isso aí mesmo. Obrigado. Tem mais pessoas aqui. O Fábio agora e o Aldo. Fábio. Na reunião passada, até o Aldo havia comentado, a LGPD traz diretrizes muito superficiais. Tanto a GDPR quanto a LGPD, elas não abordam diretamente o direito do trabalho, tampouco fala das relações trabalhistas. Ponto. Todos esses direitos, que é a privacidade, a intimidade,
já estão elencados na Constituição Federal, como a Marielle abordou. Ou seja, a LGPD vem falar algo que está na Constituição Federal. Então, esse é um ponto. Nas relações trabalhistas, a utilização de aparelhos ou qualquer outro dispositivo eletrônico, né? Porque existem relógios que possam ser utilizados nessa função. Então, a gente vai recair sobre os contratos, a relação contratual entre o empregador e o empregado. Então, quanto à responsabilidade jurídica do empregador, ele detém em relação aos dados de seus empregados, desde que essas finalidades estejam especificadas em cláusulas contratuais, né? E aí voltamos, Orozimbo, na existência do princípio da boa-fé do tratamento de dados, tanto do empregado quanto por parte do empregador. Eu vou utilizar uma referência do professor Clóvis de Barros Filho, que ele fala o seguinte: a ética é uma palavra que existe há mais de 2.500 a 3.000 anos, e somente ela retornou nos dias atuais. Por quê? Se fala tanto em ética, mas precisa deixar especificado. Por isso que se tem e se requer um código de política de conduta, ética e compliance. E aí vai seus desdobramentos, especificando ponto a ponto para que não haja consequências futuras e para que não recorra, né? A LGPD vai recorrer a outras fontes do direito. Não havendo previsão, vai recorrer à fonte trabalhista. Então, e também são princípios elencados na Constituição. Ok? Aí eu passo a palavra para o Aulus. Pessoal, bom dia. Um prazer grande estar com vocês de novo nessa quinta-feira. Às vezes a gente está atrasado porque a agenda é cavalar a agenda. Eu tinha prometido que hoje eu ia escutar bastante na reunião, né, nesse nosso encontro, mas foram faladas algumas coisas que acaba deixando a gente com o cabelo um pouco de pé. E eu vou na contramão, vou discordar de alguns pontos de vista. Especialmente no que trata da penalização da privacidade de dados. Me assusta, por exemplo, o discurso do Orozimbo ou da Marielle, que concordou, de trazer o direito penal para dentro da LGPD. O jus puniendi do Estado, que é exclusivo do Estado, tem que ser a última opção para se resolver problema. Mas o fulano cometeu um crime. Bom, o crime vai ser apurado no âmbito do direito penal judicialmente. Imaginem no cenário da LGPD, no cenário da privacidade de dados que nós temos hoje, essa lei feita a facão, a recorte. Imagina quantos empresários, quantas pessoas, titulares, operadores, DPOs, iriam ser punidos, presos, enchendo o sistema prisional e destruindo famílias e destruindo parte da sociedade. Então, esse discurso me assusta e por isso eu me obrigo a fazer essa defesa. O direito administrativo sancionador, e aí eu faço uma ressalva até na correspondência que a Marielle mencionou, o direito administrativo sancionador não corresponde ao direito penal. Direito penal é uma coisa, sanção administrativa é outra. A principal finalidade da LGPD é pedagógica. Prova disso é que nada ainda começou, as responsabilizações não iniciaram ainda. Então, nem o governo está preparado o suficiente para iniciar a fiscalização e a responsabilização das violações. Então, o que se pretende? Pedagogicamente, orientar e orientar.
Bom, como disse um outro colega aqui, um outro membro, é uma lei geral. E não só porque ela não exclui o resto do ordenamento jurídico. É uma lei geral porque ela carece de uma regulamentação, seja por decreto ou por lei complementar. Ela exige uma normativa que regulamente os aspectos específicos tratados no âmbito da LGPD. Por exemplo, a título ilustrativo, se a gente pega o artigo 6º das finalidades, a gente vai ver, os princípios, a gente vai ver que eles são absolutamente insuficientes para regular as relações de privacidade no âmbito desses princípios. E aí tem que trazer Constituição Federal, tem que trazer outras normativas para dentro disso, quando, na realidade, um decreto regulamentador já resolveria o problema. Então, a lei geral é porque ela respeita a realidade de cada rincão desse nosso país, de cada município, que nós temos hoje aí quase 6 mil municípios. Então, a finalidade da LGPD vem nesse sentido. Fechando esse parênteses, abrindo um parênteses em relação à notícia que foi comentada ali no grupo, a respeito da legislação trabalhista, como disse o Fábio, a relação contratual é amplamente respeitada desde que ela demonstre uma coerência, um equilíbrio. Mesmo pela Justiça do Trabalho, que é tão rigorosa, os juízes percebendo que há um equilíbrio no que foi tratado, eles respeitam isso. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é, como disse uma outra colega ali, uma outra membro, não foi o problema da privacidade do aparelho, foi a forma como xeretou a gestora, que um outro colega usou esse termo, inclusive, eu falei, é exatamente isso, ela foi xeretar no grupo, se aproveitou da devolução do aparelho para ardilosamente haver as conversas e, com isso, deflagrou algumas demissões. Esse foi o problema. Então, a violação do princípio da boa-fé, inclusive, como falou o Fábio, aqui ficou muito escancarado. E aí, o compliance, como eu falei, a LGPD é uma fatia de pizza do compliance. O compliance traz a possibilidade da empresa ter um regimento interno para regular essas normativas, essas relações, a possibilidade de ter uma política de relacionamento com o público interno, a possibilidade de estabelecer medidas de coordenação e controle para esse tipo de providência. E, não obstante isso, se o aparelho for privado, for da pessoa, nós teremos um problema dúplice aí. Por quê? Porque, como disse a colega, com aquele termo em inglês, o BYOD, na verdade, é uma política que vem sendo adotada, é uma cultura que vem sendo utilizada de a gente usar o próprio aparelho. As empresas incentivando as pessoas para trazer o seu equipamento para dentro do ambiente de trabalho. Bom, aí nós temos um grande problema, porque não é corporativo. E mesmo sendo corporativo, há um limite de respeito. E aí eu vou fazer um paralelo, uma analogia, por exemplo, com o aluguel. Quando você aluga um imóvel, o imóvel não é seu, é do proprietário, é do locador, mas o locatário tem direitos que o proprietário precisa respeitar, que não pode invadir. Bom, eu sou bastante desfavorável à judicialização de tudo, a decisões judiciais para tudo, especialmente porque os juízes não estão preparados para enfrentar a Lei Geral de Proteção de Dados e para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso me assusta. Me assusta mais ainda essa realidade que a gente vem enfrentando de falta de cultura geral de privacidade de dados. Acho que o principal ponto desse nosso grupo, aqui, esses debates, o ponto principal é buscar instrumentos, ferramentas sustentáveis para implementar cultura. Isso é fundamental. Então, deixa aqui meus comentários, aí passa a palavra para o Pedro. Levantou na hora certa, Pedro. Fica à vontade. Obrigado. E eu acho que foi fantástico o que a gente fez hoje e queria alertar a todos que a gente tem um compromisso, né? Estou vendo aqui que a Rita e a Marielle querem retomar. Eu acho que é justo, porque o Aulo
colocou isso de forma muito abrangente, né? E essa condição agora do aluguel cria uma condição até de uma reflexão diferente, né? A casa, ela é do proprietário, mas o acesso a ela é do inquilino. Gostei demais da forma que você colocou e realmente foi muito bom. Então, mas lembrando que agora a gente entra numa fase de fechamento, tá, gente? Então, Rita, tá na sua vez, depois a Marielle. E obrigado, Aulo. Acho que foi muito enriquecedor e vou estar te ligando depois, tá? Obrigado. É só para comentar que se o telefone fosse particular, não teria essa polêmica, porque ela não ia ter acesso ao telefone particular, né? E outra coisa que, mesmo sendo corporativo, quem entregou podia ter pagado as mensagens antes, também não fez. Então, eu acho que vale como risco, né? Vale como análise de risco, e que medidas podem ser feitas, tanto pela empresa como pelos empregados, né? Eu acho que vale esse alerta, a empresa está recorrendo, né? Se era caso de demissão ou não, acho que nem precisamos questionar aqui, mas a questão de criar lições aprendidas em relação a isso, botar na política, porque, como o colega falou, é verdade, a gente está usando os nossos equipamentos cada vez mais, né? E a empresa não tem acesso aos nossos equipamentos, mas tem toda uma política de segurança da informação que se preocupa com a segurança contra a invasão de hacker, né? Contra a outro tipo de segurança da informação, outros riscos à segurança da informação. Mas aqui, trazendo para a privacidade, as pessoas não vão ter acesso aos celulares particulares, né? Esse acesso ao celular corporativo tem que entrar na política. Obrigado, Rita. Tem ainda uma pessoa que baixou a mão aqui. A Marielle baixou a mão? Sim. Sim? Então, eu acho que o grupo de hoje foi fantástico, tanto pelo tema que a gente esquentou ele no WhatsApp ontem. Coincidentemente, a Mariela já estava se programando para falar desse tema e foi enriquecedor essa condição. São 10 horas, estou me programando aqui para desligar a câmera. A câmera não, desculpa. Desligar a gravação. E antes, queria estar comentando, como sempre, um convite. Quem ainda não fez o cadastro, esse cadastro lá no formulário, ele permitirá que a gente conheça um pouco mais e a gente provavelmente, a partir do dia 15, a gente vai ter as reuniões fechadas só para aquele grupo. A biblioteca no YouTube continua livre, né? E a gente vai estar cada vez mais se programando e planejando essa agenda de hoje. E agora eu vou estar também falando que estou gravando e vou estar publicando, então se ninguém fizer nada ao contrário, Rita, eu coloco o link de novo lá no WhatsApp, tá? E mando para você, tá tudo certo. E aí eu vou parar aqui a gravação e vou fazer uma foto, tá? Parar a gravação.